Olá, esse é o Conta Mais de poesia brasileira hoje, ou poesia a partir do Brasil, nesses nossos tempos. Quem vai encarar esse desafio é uma poeta, é uma crítica literária, é uma mestre em literatura e em crítica literária, que é a Mariana Iannelli. Tudo bem, Mariana? Obrigado. Oi, André. Eu te agradeço muito pelo convite, é uma maravilha estar aqui e é uma delícia falar sobre poesia, né, que é algo que me ocupa há muito, muito tempo mesmo, já se confunde com o tempo da minha própria vida. E como você falou, né, essa formação em literatura e crítica literária se soma à minha formação anterior da graduação em jornalismo. E se eu posso falar da poesia brasileira hoje, é muito a partir dessa experiência que eu tenho desde... faz quase 3 anos aí de poesia brasileira no jornal Rascunho, que é um trabalho que começou com uma página de jornal, e em novembro de 2020 ela duplicou, né? Então eu tenho chamado ao longo desses anos poetas de diferentes gerações e diferentes regiões do país, e isso começa a me permitir fazer alguns levantamentos, ter alguma visão de panorama dessa produção contemporânea. E também o meu trabalho anterior, desde 2006, que eu colaboro para o Rascunho, inclusive, com resenhas, ensaios e para outros cadernos culturais, assim, do Globo, do Estadão. Então, isso me permitiu um convívio com essa produção ao longo desse tempo anterior, quer dizer, tem um convívio pregresso, né, com algo dessa produção contemporânea, com alguns poetas, isso tudo, inclusive, se soma agora nesse trabalho que eu tenho feito, porque essa rede começa a ficar iluminada, quer dizer, um poeta chama outro, sem contar que nós temos a disponibilidade de uma pesquisa muito rica na própria internet, de canais de literatura, de portais que publicam poesia contemporânea, até de gente que ainda não tem livro publicado. Tem essa plataforma recém-lançada Brava, que mapeia as escritoras do Norte e Nordeste do Brasil. Então, isso tudo faz parte, né, desse trabalho de pesquisa que vem chamar esses poetas, porque esse espaço não é meu, é dos poetas, né? Então, é importante que ele seja o mais variado possível, o mais misturado possível, né? Então, são poetas, assim, eu pretendo contemplar todos os estados brasileiros, ainda faltam 8, né? Mas, quer dizer, dá para começar a fazer um mapeamento interessante. Por exemplo, já passaram mais de 110 poetas pela página. Eu tenho orgulho de dizer que há um número equitativo de homens e mulheres, na verdade, mais mulheres do que homens, o que é uma coisa rara, porque se você for pensar em curadorias, antologias, a gente tem mais ou menos uma relação de 5-1, vai, você vê lá 5 autores, uma autora mulher, o que acontece? A mulher não está escrevendo? Ela não é tão boa quanto? Por que tão discrepante assim? Então vamos acabar com isso agora, sabe? Outra coisa importante que para mim um critério é o seguinte, não importa, assim, eu não preciso gostar, amar aquele poeta que eu estou publicando, sabe? Isso é uma coisa muito importante para quem assume o papel de medição de um espaço de literatura, porque você não pode fazer das suas predileções estéticas uma ideologia. Então, quer dizer, só vai sair naquele espaço aqueles pelos quais eu me entusiasmo? Não, eu sei respeitar, eu sei que tem um trabalho consistente, e me encanto, me entusiasmo? Não precisa me entusiasmar para estar ali. Né? Outra coisa importante, aqueles que têm muita visibilidade e os que não têm nenhuma, estão no mesmo espaço, um é tão bom quanto o outro, né? Então, assim, sai, né, essa hierarquia, essa coisa que só prejudica, na verdade, né, nossa aproximação do que tem sido produzido aí. Então, assim, eu misturo tudo, André, eu misturo autores estreantes com autores que estão aí, ó, que publicaram seu primeiro livro em 1970, na década de 70,
com aqueles que não têm livros publicados ainda, que mandam para o jornal, quer dizer, não é só receber o convite, as pessoas também mandam para o jornal, eu leio, essas pessoas entram no espaço, então isso é muito interessante. Agora, você vê, ainda é muito pequeno o espectro, né? Quer dizer, um pouco mais de 100 poetas, mas o que nós temos aqui? Claro, eu tento sempre fugir dessa prevalência do tal eixo, famigerado eixo Rio-São Paulo, mas até por uma questão assim, de densidade demográfica, entendeu? Acaba tendo mais poeta, tem mesmo, São Paulo, Rio, Minas, sabe? É o que tem mais. Mas tem lá Alagoas, muitos poetas de Alagoas, do Aliás, Ceará, faz sabe? uma coisa, tira Minas e tira Recife, e tira Pernambuco, porque não vale. Eles já deram muita Não coisa vale, para a né? poesia brasileira. Tem Não, que mas aí é tirar. que tá. Pois é, mas aí é que tá, continuam dando, né? Então tem que colocar. Mas quer dizer, assim, o que eu faço? Eu deixo um de São Paulo, vai, por edição. E tem 6 poetas participando. Então, assim, tem que entrar. Tá bom, Rio, tá bom, entra. São Paulo, Rio, pronto, chega. Entende? Não pode entrar o outro de São Paulo. Tem muitos nomes, mas nós temos que distribuir e temos que misturar, porque o interessante é esse diálogo entre gerações, sabe? Esse diálogo entre vozes tão diferentes que a gente tem aí, poema em prosa, tem soneto, sabe? Tem realmente de tudo, assim, e mesmo a matéria dessa poesia, tanto tem de ruína quanto tem de infância, sabe? Tem muita natureza, não tanto mais a metalinguagem, mas o corpo protagonizando ali o poema, né? Então, assim, a gente começa a conseguir delinear algumas forças, sabe? Aproximar, aglutinar alguns poetas. Assim. Nós não vamos falar em movimento, né? Mas nós vamos falar que tem algumas forças aí atuando que você pode definir, pode começar a desenhar a partir desse trabalho, né? Ainda é um trabalho, completa 3 anos agora, aniversário da página agora, em agosto. Muito pouco ainda, né? Muito pouco tempo, mas quer ver uma coisa interessante? Poetas da década que estrearam entre anos 70 e anos 80, do século passado. A gente tem aí uma média de 15 autores. Aí você vai para anos 90, média de 15 autores, dos que participaram já da página, estou dizendo, né? 15 autores. A década de 2000, igualmente, essa é a média, 15 autores. Você vai para 2010, dá um boom que tem mais de 50 que já participaram aqui da página, entende? E agora, para 2020, que estão estreando agora na década de 2020, já tem 5. Então, isso coincide, se nós formos pensar, com o boom das editoras independentes também, que soltaram todos esses poetas aí nessa década, que é impressionante mesmo, é muito poeta. Né? Então a gente precisa deitar os olhos, assim, sair um pouco desses que a gente já conhece, que estão na mídia, porque já é tão difícil um poeta aparecer, quer dizer, você vê a Cida Pedrosa que ganhou o Jabuti do Ano com o livro dela, né? Nós estamos falando justamente, tem que tirar Pernambuco, não, mas olha aí, ela conseguiu essa proeza, entende? Pela poesia dela, quer dizer, ela também já trabalha faz mais de 30 anos, 40 anos que a Cida está aí escrevendo, né? E de repente a gente presta atenção e recupera esse trabalho que já está sendo feito em silêncio, vamos dizer, em silêncio, pelo menos do grande público, né? Então quer dizer, trazer colocar esses poetas todos em visibilidade, dar essa visibilidade, né? Dar essa visibilidade para aquele que a gente já conhece, tanto quanto para aquele que está começando agora, que nem livro tem, né? Então, eu acho isso muito, muito importante de se fazer. Nós temos muitos canais, né? Muitos canais para fazer isso, mas assim, com essa regularidade, quer dizer, mensalmente, trazendo 6 poetas brasileiros contemporâneos aí, com essas gerações cruzadas, a mulherada produzindo muito. Você vai ver, às vezes, a edição que tem 4 mulheres, 2 homens, entende? Isso acontece. Pode chamar atenção, porque se fosse o contrário, não chamaria, não é verdade? Então vamos mudar um pouco isso. Se me perguntarem, eu já digo que é uma dívida histórica, né?
A gente já está pagando já, né? Não, mas é que a mulherada está vindo forte, tem muita coisa boa mesmo. Assim, Então, até assim, das que não estão entrando aí, mas que estão, que são entre as pessoas criadoras de poemas mais significativas desses últimos tempos, estão mesmo muitas mulheres. E daí tem você, tem Ana Martins Marques, tem Marília Garcia, tem Adriane Garcia, enfim, eu estou esquecendo, eu só estou citando algumas pessoas. eu falo sempre da Marise Castro, porque ela tem 32 anos de trabalho e são livros incríveis. Ela acabou de lançar o Jorro, um livro que saiu aí no final do ano passado. E é uma poeta que também está aí, e você, quer dizer, ela, no Rio Grande do Norte, claro, Marísia Castro é muito conhecida e festejada, mas e aqui entre nós, entre todos, né? Então, inclusive já participou da página, Marise. Eu digo isso porque, assim, para te perguntar se essa presença do feminino é um dos traços marcantes da poesia nesses anos 2000, vamos dizer, nesse começo de século, esses 20 anos desse século que a gente já viveu, né? E além então, o feminino e a quantidade, que daí você falou, nos últimos, de 2010 para cá, muitos publicaram. Então, de repente, essas duas características podem entrar, ou ainda precisa de mais verificação? Eu acho que pode sim, André. Eu acho que essa presença feminina, ela salta aos olhos, sim. Não é só porque eu também já tenho um olhar voltado para isso, eu busco isso. E uma das pessoas envolvidas. Não, envolvida sim, mas é o que eu te digo, assim, eu procuro que essas predileções, elas não sejam aquelas que norteiam, sabe? Não, eu tenho isso comigo, mas isso mistura a tantos outros critérios, sabe? Que não colocam as minhas predileções em primeiro plano, mas eu acho assim que eu quero dizer que, além do fato de eu ter essa predileção, essa busca, esse interesse especial pela poesia produzida por mulheres, acontece que essa produção está muito boa mesmo, sabe? Está muito forte, muito personal, né? E não é só, eu não acho que seja só por uma circunstância histórica, pelo fato da reivindicação que as mulheres, né, nesses últimos tempos têm reivindicado sua voz, os seus respectivos espaços que lhes são negados. Não é só por isso, isso vem se juntar a esse quadro, mas o fato é que a produção dessa mulherada está muito forte, está muito boa, né? Então, há que se prestar atenção nisso, sim. Acho que esse é um traço que a gente já pode colocar ali como algo que se pode notar, sabe? Não é alguma coisa que, olha, eu estou especulando. Não, está acontecendo mesmo. Você vai poder ver, você vê isso nas publicações, você vê. Outra coisa que me ajuda muito nesse trabalho são os livros que eu recebo das editoras, né? Quer dizer, todo mundo aí se ajuda, né? Então, assim, indicações, o amigo do amigo, né, algum poeta que eu resenhei lá atrás e que daqui a pouco tá com um livro inédito, porque esse é o único pedido, é que sejam inéditos, né? Então aí isso também complica, porque você veja só, eu encontrei uma poeta incrível em Rondônia, aí não tenho inéditos, sabe? Ou não estou passando por um bom momento, tal. Então, assim, nem sempre o poeta tem aquela disponibilidade também, tem ali um material inédito para ceder. Tem aquele outro que alega assim, poxa, eu sou tão pouco conhecida que se você colocar esse poema do meu livro, ninguém leu, assim, muito pouca gente leu, pode colocar esse poema, serve como um inédito, entende? Então, tem essas nuances que às vezes dificultam de trazer esse poeta para
para que seja lido, né? Porque você vê, o jornal tem uma distribuição importante, né? Nacional e internacional também, né? Via muito exemplar para fora de leitores que estão aí pelo mundo. Então, é interessante, é muito importante, aliás, trazer esses poetas para a página. É o que eu tenho tentado, né? Então, isso envolve muita pesquisa. Então, à noite, às vezes, eu estou fazendo uma coisa, um outro texto, e aí me vem, aí eu faço listas enormes de pessoas que eu preciso chamar, e eu tenho que fazer esse desenho também, porque eu recebo material e aquela página precisa ter eles precisam se conversar de alguma maneira também. Então tem essa montagem, sabe? É uma montagem complexa, delicada, porque você precisa reunir gerações diferentes, regiões diferentes, e aquilo precisa compor, né? E a minha ideia inicialmente foi também chamar aqueles poetas que tinham alguma incursão nas artes plásticas, ou mesmo artistas jovens para compor com os poemas. Mas aí o trabalho começou a se ramificar, ficar muito complicado, porque eu mandava o poema para o ilustrador, aí o ilustrador precisava se envolver com o poema para criar. Então, né? Porque é bonito você chamar, quer dizer, o Carlos Dalla Estella tem um trabalho lindíssimo de artes plásticas, ele entrou também com uma ilustração, a Adriana Lisboa faz aquarelas, chamei para entrar com aquarela. Então é legal quando você traz assim esse poeta que faz, né, que vai caçar beleza ali nas artes plásticas também, né, não só na palavra, aí você traz isso, mostra, né, esse outro lado que nem sempre as pessoas têm a oportunidade de conhecer, mas aí essas ilustrações acabaram saindo e agora ficaram só os poetas mesmo, né, então assim, são de 5 a 6 por página. E aí, olha, daqui a mais 3 anos você me chama de novo, a gente faz um novo mapeamento. Aí. Eu vou te perguntar, eu ia perguntar agora, eu quero saber qual é o seu entendimento de poesia. Tem muita coisa que se chama, que as pessoas chamam de poema, chamam de poesia e nem sempre há uma concordância e tal. Me parece que cabe muita coisa mesmo diversa, mas eu queria te ouvir sobre isso. Antes, só uma pergunta mais rápida. Se você tem já está arquitetando algo mais com esse material que você está fazendo, vai virar um grande estudo, vai virar um livrão, vai virar uma antologia? Você está com segundas intenções com essa página? Nossa, essas perguntas suas me levaram para muitos lugares, sabe? Porque eu me lembrei que no meu mestrado eu estudei justamente o Mário Faustino e o projeto Poesia e Experiência dele, que ele manteve uma página, né, de 56 a 58, né, que era essa página que trazia poetas, mas aí ele fazia realmente uma leitura transversal, chamava poetas de outras gerações e misturava brasileiros com estrangeiros, enfim, né, Mário Faustino. Claro, você faz mestrado em literatura e crítica literária, o que você tem de definições, né, de poesia, o próprio Mário Faustino, com o projeto Poesia, Experiência, teórico dele, faz lá esse quadrinho, o que é um bom poema, né? Ele acha que o mau poeta, inclusive, deve ser preso, né? Que tem o poeta que tem uma deontologia própria, uma teleologia, que tem uma função social, um poema que educa, o poema que purifica. Você pode aí arrolar uma série de critérios para definir o que seria boa poesia. Mas eu te digo, André, não há nada melhor, né, mais certeiro, eu diria, até do que você ter uma história, uma vida de leitura. Assim, se você começa a ler, como eu comecei aos 15 anos, você pega uma boa literatura, não importa o que você misture, que esteja lá na estante, você tirou um T.S. Eliot, depois uma Cecília Meirelles, depois um Fernando Pessoa. Você entende? Essa história de leitura vai fazer com que, quando você chegue diante de um poema de um absoluto desconhecido, você saiba que aquilo é bom. Você entende? Assim, é complicado dizer isso, né? Porque eu não estou te dando definição nenhuma. Mas é que essas definições quadradas, como se o poema pudesse se encaixar nessa excelência técnica que o poema pode ter. O poema pode ser de uma excelência técnica e aí você lê
para uma pessoa e aquilo não atravessa a pessoa. Então, assim, para mim, o bom é aquele, quando a Hilda fala, você foi atingido por aquilo. Aquilo você vai lembrar daquilo 20 anos depois, aquilo vai fazer sentido para você, na tua história, na tua vida encarnada. Então, assim, o poema que ele tem um sentido encarnado na história pessoal de cada um, aquele poema. Agora, claro, né, eu estou falando de uma literatura que é uma literatura consistente, né? Eu não estou dizendo que você se encantou com uma coisa melosa, não, não é uma coisa que te atinge mesmo, assim, gravemente, você entende? No nível mesmo do assombro, né? Aquela coisa quase um trauma, mas um trauma positivo, né? Aquilo que te marca, né? Leituras que você faz na tua vida, e importante para mim foi a leitura de uma escritora que queria ser poeta, não teve tempo de sê-lo, mas o foi em suas anotações diarísticas, vamos dizer assim, que é a Ete Ilson, é uma holandesa, judia, né, que viveu na época da guerra, em Amsterdã, né, e ela escreveu uma série de cadernos, de diários, que depois foram publicados, chegaram ao Brasil recentemente, e ela fala muito sobre como chegar à poesia, mas como chegar à poesia? E ela era uma grande leitora e estudiosa, tradutora do russo, a mãe russa, ela sabia russo, então lia muito Dostoiévski, traduzia, e ela diz assim, eu não quero esteticismo, sabe? Eu não e eu já falando na Haiti, já falando um pouco sobre o que eu penso de poesia. Eu não isso eu quero o além disso. Eu não você entende? A palavra me preocupa num outro sentido para além do estético, né? É uma coisa mesmo existencial, é uma coisa que você está escrevendo porque você está passando por um processo ali que envolve a tua vida, de uma certa maneira, né? Envolve uma vida com algum sentido, né? Então, é difícil, eu não vou te dar uma definição, mas eu vou falar da Ete Ilson porque ela é uma escritora que me pegou de um jeito que... Sabe quando você tem aquele escritor que você passa por uma experiência na tua vida, como, por exemplo, uma experiência que você tem muito sua, né? Que você teve... não sei, alguma coisa muito forte com seu pai ou com seu filho, que marcou você é um marco na tua vida. Então, a experiência de leitura da Ete Ilson foi um marco pessoal na minha vida, mas também um norte nesse sentido de o que interessa na literatura hoje. Por que você... por que aquilo por que aquele livro existe, aquele livro que você escreveu, por que ele existe exatamente, né? Quer dizer, é uma experiência estética, é uma coisa que você quer falar para o seu momento atual, é uma coisa... existe uma intenção muito clara ou existe alguma coisa que te moveu para além da tua própria intenção? Alguma coisa que surpreendeu a você mesmo nesse processo de experiência poética. Então, assim, é um pouco no escuro mesmo, sabe? Mas para isso conta todo esse convívio que eu estou te falando com a literatura, com os livros, que é uma coisa assim, um pouco indefinível, mas que está ali, participando, atuando. No processo de criação e também na leitura, né? Quer dizer, como você distingue um bom poema, como é que aquilo chega para você, o que você diria sobre... Essa foi uma ideia, inclusive, que eu propus para o Rogério. Eu falei, Rogério, o que você acha de a gente escrever um texto, alguma coisa sobre os poetas que saem mensalmente da página? Mas aí também ia ficar um trabalho, é o que você disse, você tem segundas intenções... Não, esse trabalho já me ocupa bastante, mas agora eu não sei, porque não caberia, acho que você diz a questão de desenvolver esse estudo. Eu acho que inevitavelmente ele começa a se autodesenhar com o tempo, e aí é uma questão de fazer um levantamento mesmo, que eu acho que isso é irresistível, né? Isso vai acontecer daqui 5, 8 anos, você já começa a ter um desenho mais bem definido, né? Agora, eu não tenho segundas intenções, não. A coisa que está se fazendo, está crescendo, né? E é uma rede tão bonita, porque quanto mais a gente puder estender, né? E pôr esses poetas para conversar, né? Porque você vê, às vezes a gente tem essa oportunidade. Eu li o livro de um poeta, resenhei,
li todos os livros dele para fazer essa resenha, e aí tem uma amizade, tem uma história, tem um diálogo, um intercâmbio que fica aí nos bastidores da criação, né, que todos os poetas, né, os poetas se conversam mesmo, mas é legal você ampliar isso, ampliar essa rede, né? E eu acho que esse é um papel de quem edita uma página, é esse também, né? Romper com esses aparentes muros, né? Que não existe, né? O poeta, estava lendo outro dia, né? O Lezama Lima, o poeta não está entre os vorazes, está entre os devorados, né? Então nós estamos todos aí no mesmo abismo, né? Então, temos que mostrar que essa coexistência pode ser verdadeiramente poética, no sentido dessa generosidade mesmo, né? Das pessoas participando, coexistindo aí nesse espaço, né? Como estamos, de fato, todos, né? Não podemos criar a bolha dentro da bolha, né? Já vivemos dentro de uma, né? Então temos que, né, estourar as outras bolhas, né? Dentro da grande bolha. Essa imagem ficou muito legal, o poeta devorado e ainda pedindo, me morde mais, ele quer ser mais mordido ainda. Mariana, eu tenho a sorte de ter um livro seu aqui, O Amor e Depois, e tenho a resenha do rascunho que saiu dele, que é assinado por Peron Rios. Peron fez Jaboatão dos Guararapes. Um texto depois para uma antologia que eu vou te enviar. Oba! Sim. O Peron ele já escreveu. Assim. Então, eu vou até. Eu acho que é uma apresentação dessa parte da nossa conversa que vai entrar na sua obra literária, em você, como uma das poetas mais representativas nesse momento nosso no Brasil. Eu não gosto muito de geografia, não. Assim, eu adoro geografia, mas eu aboliria as fronteiras, deixaria elas mais enevoadas. Uma das poetas representativas da nossa existência nesse momento. Autora de obras de relevo para a poesia contemporânea, como Passagens, de 2003, Fazer Silêncio, 2005, e Almádena, de 2007. Mariana Iannelli surge com mais um livro notável, O Amor e Depois, publicado também pela Iluminuras. E daí, isso é 2013, essa resenha de maio de 2013, e você tem mais de 10 livros publicados entre poema, crítica, crônica também. O que é a sua obra? E uma informação importante para você que está nos ouvindo aqui. O primeiro livro é de 99, portanto, você tinha 20 anos de idade, é isso? Isso. Então, já dá para entender, você consegue olhar os seus livros todos, qual é o projeto, o que é essa sua obra? Existia uma visão de obra já em 99? Olha, eu era um pouco maluca, eu fazia uns roteiros, sim, sempre fiz, gostei de fazer. Eu acho que esses livros, eles correm paralelamente à minha vida, porque eu tive pouca, eu costumo dizer que tive pouca experiência de vida e muito de leitura, né, nessa minha adolescência. Então, assim, como eu mergulhei nos livros muito jovem, e aí eu comecei a escrever, reunir esses primeiros textos, podia ter esperado um pouco mais, podia ter revisto, claro, a gente sempre pensa isso só depois de publicar, porque o jovem, ele é audacioso, né? O jovem acha que está... Mas é o momento de ser mesmo, não acho que seja criticável. Eu hoje vejo até como uma compaixão, acho bonito isso. Então, aí eu reuni esses primeiros textos nesse livro, que tinha acabado de fazer 20 anos, e depois veio um livro bem complicado também, em 2001, e aí você vai ver que os livros vão seguindo assim, 99, 2001, 2003, 2007, o Almádena, que você falou,
2010, o Treva Alvorada, 2012. Então, assim, corre mesmo paralelamente à minha vida, assim, porque são coisas associadas. É de onde eu tiro, é uma das minhas fontes, sabe, de escrita, é a própria vida, essa vida que se escreve não só por fora, mas por dentro também, né? Essa riqueza que a gente mantém por dentro, né? Não só no que acontece factualmente, né? Então, eu digo isso, que é a minha história pessoal é uma fonte de escrita, essa mistura caótica de leituras também, porque, embora eu tenha feito mestrado em literatura, essa outra leitura selvagem que a gente faz de uma pesquisa que vem a partir de uma necessidade própria, de um interesse próprio, uma associação, que é associativo, uma coisa vai levando a outra, um livro vai levando a outra, e aquilo não tem fim, né? Isso também participa desse meu processo de escrita, as coisas que me atingem, que me assombram, né? As dores do mundo, porque é fato que o poeta é aquele que sente as dores do mundo, sim, a gente fica mal, sabe, aquilo atravessa, essas coisas que me movem, né? Então, eu tenho assim a leitura de muitas passagens bíblicas também, que é uma coisa que eu gosto de fazer, encontrar naquilo algum sentido, seja a partir da violência, do escândalo, né? Então, isso tem desde o começo também. O Passagens é um livro que eu busquei fazer uma releitura do livro de Jó, do livro das Lamentações, tem muitas parábolas também que eu visito, e também nas crônicas, porque as crônicas vieram a partir de 2010, também aí eu descobri a crônica, a poesia também participa da crônica, porque participa do meu dia a dia. Isso quer dizer que é um dia a dia um pouco complicado, né, porque nem sempre a gente se faz entender, né? Mas o que eu posso te dizer? Posso te dizer que nessa pandemia, nesses anos, né? Porque agora já completando 2 anos, né? Pois Nesse é. vai e vem, nessas ondas, nesses tsunamis de virulência, foi um período bom para mim, em termos de escrita, assim, muito bom, porque fechada eu sempre fui. E aí o que aconteceu com a pandemia? Eu senti uma necessidade maluca de falar com o outro, de estar com o outro. Então, assim, fiz gravações de poemas, escrevi 2 livros que vão sair agora também, que nasceram desse período, agora de janeiro para cá. Um deles é um poema longo que me tomou aí por 9 noites em abril. Aí eu soltei até recentemente uma gravação desse poema, vai sair um livro dele. Então, esse período foi bom, foi um período de escrita, mas uma escrita que quer ser muito próxima daquele que está escutando, daquele que está lendo, né? Que quer estar com ele nesse rapto, quer levá-lo ao rapto mesmo, né? Então você me pergunta de poesia, a poesia que me toma é aquela que atravessa, que fala com as minhas dores, ou fala com aquilo de mais bonito que a gente pode, de que a gente pode ser capaz, né? Porque o ser humano é capaz de tanta ignomínia, e eu quero saber do que ele é capaz de mais belo, mais absurdamente belo e possível de existir hoje, né? Então, assim, na medida que você é atravessado por muitos tempos, não é só o tempo do agora, dessas dores do agora, né? É o que te falava, você pode estar num campo de concentração na Sibéria, ou eu estou aqui indo para Auschwitz, cada época vai ter a sua dor. Agora, o que você vai fazer com ela? Né? O que você faz? E o que você pode aproveitar daqueles poetas que conseguiram escrever em épocas de uma boa economia? Você entende assim, de você poder usufruir daquele que, por exemplo, é o que ela fez com Rilke. Rilke viveu literalmente encastelado, e ele ajudou uma poeta no meio
da guerra, indo para Auschwitz. Então, assim, nós temos que abrir essas fronteiras temporais também, buscar em fontes que estão ali. Por exemplo, eu escrevi esse poema na pandemia longo, que é um poema que volta lá aos tempos pré-colombianos. E por que a gente não pode fazer esse atravessamento? Por que a gente não pode trazer esse tempo para cá? Qual o Ou título dele? migrar, né? Ou transmigrar, América, um poema de amor. Então, por que nós não podemos trazer para esse tempo, já que, né, como a Agamben diz, o contemporâneo é aquele que mistura todos os tempos, que não é tempo nenhum, porque tem dentro dele todos esses tempos, essas eras, né? Agora, precisamos isso, já que estamos falando dessas fronteiras, num tempo de fronteiras, né, de muros mesmo, né, fechadas, vamos abrir mesmo. A poesia é o território de se fazer isso. Quando tudo nos é negado, sabe, esse é o nosso reduto. O que vamos fazer? Vamos subir muros aqui também? Não pode. Guetos? Não. Né? E romper essas fronteiras espaciais e temporais, né? Saber beber de outras fontes, de outras dores, que são as nossas também. Então, é um pouco isso, sabe, André? É assim, que eu vejo nós estamos muito ocupados, né, com esse nosso tempo de agora, por razões óbvias, né? Porque só que nós não temos, precisamos um pouco nos distanciar na medida do possível e nos alimentar, encontrar onde nos alimentar, porque sabe, viver sem alma não é um bom negócio, né? Eu digo assim, né? Viver sem esse alimento, sem aquilo que dá sentido, ou que mais, que lança elos, né? Que você precisa ouvir o outro, você precisa do outro também para dizer aquilo que você está sentindo, está pensando. Então, não tem jeito, a gente precisa iluminar essa rede, que é isso que vai nos salvar, você entende? Estar com o outro. Estar com o outro, eu digo isso na poesia também, sabe, na poesia, aquilo precisa fazer sentido na vida do outro. Você pode estudar um poema, aquele poema pode ser genial, pode ser um poema canônico, mas aquilo não participa da tua vida. Sim, eu sei ver isso, eu sei respeitar, mas para mim a poesia precisa ter um caso com entusiasmo também, te magoar positivamente. Muito bom isso. Você falou, tem o livro que chama O América e o outro livro. Você falou em 2 livros que vão sair. Sim, é o Moradas. Moradas é um livro que reúne 6 séries de poemas escritos aí. Um livro começou a ser escrito em janeiro, foi até março desse ano, e aí eu reuni esse material nesse livro. O André Sefrin fez a orelha, muito legal, está saindo também, vai sair agora, acho que em julho. Eles vão sair E o por outro qual? que é Ar do Tempo, pela Ar do Tempo, que publicou uma antologia em 2019, que, marcando os 20 anos, eu reuni, né, poemas dos acho que 8 livros anteriores, eu fiz uma seleção, e eu chamei o Peron, inclusive você citou o Peron, ele fez uma linda introdução, e aí eu lancei pela Ar do Tempo, reunindo esses livros anteriores. Não são todos os poemas, né? Fiz uma seleta. Aí depois saiu também pela Ar do Tempo Canções Meninas, que é um livro que eu publiquei, foi em 2016, bem no ano do nascimento da minha filha, que foi em 2016 que eu publiquei, foi em 2019, perdão. Porque foi 3 anos depois do nascimento da minha filha, e foi uma celebração pela chegada dela. São poemas que falam da chegada dessa criança,
e Canções Meninas e Terra Natal, que saiu pela editora Cousa, do Espírito Santo, agora no começo desse ano, né? E também de poemas. Eu perguntei das editoras, primeiro, porque são fundamentais nas nossas vidas, né? As editoras. Assim, o Peron aqui, ele fala, né, Amor e Tempo, depois publicado também pela Iluminuras. Aí, então, tem esses primeiros livros publicados pela Iluminuras, agora você tem outras editoras. Como é que eu queria que você contasse um pouquinho do processo de edição de poesia, porque no texto em prosa, a preparação de texto e a revisão, me parece, pelo menos eu tenho a impressão, de que mexem muito pouco, e o editor mesmo muda pouco, ou propõe poucas mudanças na poesia e na prosa mais. É uma impressão falsa minha ou não? Nas suas experiências, teve mais ação do editor também? Não teve. Inclusive, sabe, os meus livros, eles sempre têm algum erro, assim, que eu acho que deve ser algum amuleto, alguma coisa muito boa, assim, sempre eu faço algum erro, E, incrivelmente, nesse último não saiu erro nenhum, folheando, procurando erros, sabe? Já fiz uma crônica sobre erros, assim, mas não, porque você veja, na questão da prosa, para mim, são crônicas, e crônicas muito curtas. As minhas crônicas geralmente são muito curtas, tem uma página, e é trabalhado assim, quase como um poema também, tem um ritmo, tem uma cadência, então se eu cortar uma frase daquilo, o ouvido sente, sabe? Então, assim, não tem esse excesso, porque também eu não estou trabalhando com a prosa assim, na ficção, né? É uma coisa mais ligada à poesia, mas eu tenho essa visão da crônica como um texto fortemente enraizado na poesia, no que seria aquilo que move inicialmente um poeta, também move o cronista, né? Então, não tenho... Comigo não acontece, mas eu entendo o que você quer dizer, que na poesia... Eu acho mais uma curiosidade mesmo. Disso, assim, se tem... porque... Como é que é o trabalho conjunto na hora de fazer o livro, né? Eu acho que, inclusive, na revisão de poesia, a vírgula pode ser muito problemática. Só a questão de uma vírgula é diferente da prosa, que você pode cortar uma frase, mas lá uma vírgula, uma palavra que você pode deixar o poeta maluco, sabe? É diferente, assim, a gravidade, o peso de cada palavra é diferente, né? Tem isso também, muda a densidade, né? Da palavra. Já teve alguma intervenção que você agradeceu, assim? Falou, nossa, que dica legal? Nossa, você sabe que o meu erro é muitas vezes não ouvir ou não aceitar, né? Mas isso, eu não sei, é porque agora eu já me bloqueio tanto antes de começar, sabe? Já passa por um filtro tão grande que eu prefiro não escrever se for dizer uma bobagem, sabe como é? Mas é importante demais. Eu, inclusive, eu faço, às vezes, algumas sugestões para os poetas que enviam. Às vezes é um próprio erro de digitação e eu fico... Sabe quando você fica um pouco receosa de perguntar, mas tem que falar, né? Tem que conversar, ver se é isso mesmo. Ou, às vezes, alguma coisa... ele tem uma intenção que eu não sei, eu não sabia que aquilo era intencional, né, que o poeta, você pensa que é um erro, não é um erro, aquilo é intencional. Então, tem essas outras significações por baixo, daquilo que pode ser uma estranheza, né? Na poesia tem muito isso também. Então, é difícil de você conversar com o poeta, porque às vezes o poeta tem uma dificuldade, eu entendo perfeitamente, né? Por outro lado, tem outras... Sabe o que eu faço? Muitas vezes eu faço o seguinte, que é realmente isso que eu percebo. Eu leio o poema e eu digo assim, eu vou dizer para você como eu li esse poema. E eu não mexo, sabe? Que mexer não pode fazer isso, né? Mas eu mantenho aquele poema, mas eu tiro aquilo eu digo assim, por exemplo, é uma coisa muito pontual.
faça a pessoa perceber que o poema que ela escreveu, há um poema dentro daquele poema que ela escreveu. Então, assim, a minha intervenção não é mais que desbastar uma coisa que está ali já, entende? Eu não vou inserir uma outra palavra, falar... porque eu acho assim, ou o poema está ali ou ele não está, você entende? Você não vai construir um poema em cima daquele que te mandaram, mas, por exemplo, uma palavra aqui, o ritmo ali, uma coisa que você está dizendo que você já disse, na verdade, ali em cima. Então, às vezes, você seca um verso e que estoura. O silêncio encorpa, participa, aquilo ilumina. E estava lá, era do poeta, não é meu. Né? Então, eu acho que a intervenção tem que ser essa, sabe? Porque senão você vai reescrever. É como reescrever um poema. É mais uma experiência poética que não vingou, que não deu certo, que não chegou, não foi além. Então, você deixa, faz outra coisa, você entende? Eu queria ver se você tem à mão aí um poema dos mais recentes, ou não. Você fala assim, vou ler América, o América que tem 16 minutos, vou deixar você aqui. Não é para tanto. Tá, eu vou ler então um poema desse livro aqui que saiu esse ano, Terra Natal. É um poema que diz assim: aos que não param, desculpem-me da culpa de não estar aí, ajudando a girar a velha roda. Perdi o grande evento, perderei outros, perderia sempre se assim pudesse, ocupada com a fantástica respiração de uma inocência, essa graça alienígena que me coube, essa flor adventícia. Ninguém diz, mas o rumor é de morte certa. Basta um choque, uma queda, ou alguém se debruçar para beber dessa água pura e turvá-la de repente. No entanto, nada disso me ocupa, não ainda, não enquanto essa graça vibrar lúcida como se em seu habitat, enquanto não estiver perdida, desculpe-me da culpa de perder tudo mais sem pesar. É um poema desse novo livro. Que maravilha. Que também foi escrito também durante esse período aí inicial da pandemia, ali em 2020, né? Você quer que eu leia mais um? Quer que eu leia esse da título? Eu vou ler para você o que dá título ao livro, O Terra Natal. Por favor. Haverá sempre você, na substância do mistério desta casa, que cultiva sombras nos recantos certos, trepadeiras de domínio imparável, águas que marulham e entorpecem. A terra natal não morrerá por esperar. Será por isso que, invisivelmente, todo o seu corpo treme, mal transpõe a entrada, e outra face sobre a sua se afigura, plácida fera de poderes não domados, mas adormecidos. Será? Melhor que as portas não se abrissem, o relento lhe parecia asas, mas a casa o abraça com uma ternura insuportável, lambe seus pés, fala em sinais às suas razões cegas, se faz seu álibi em desculpas e fantasmas. Então você não sabe? Não sabe que haverá sempre você na substância do mistério desta casa? Nessa terra em que as jabuticabas brilham túrgidas, sem pássaro que as devore, aqui onde o lobo da montanha adormece em cão de guarda e a maciez que você toca, fresca em suas idades sobrepostas, parece humana, parece viva e é de mármore. Esse poema eu dediquei à minha mãe. Aí eu fiz um azulejo com os versos. Então você não sabe que haverá sempre você na substância do mistério desta casa, depois na entrada da casa dela. Que coisa, essa sua busca por perscrutar as paredes, as estruturas, porque eu separei um poema do Amor e Depois,
e caramba, já é assim, a diferença de temporal aí é quase uma década, né, do que você leu agora e esse que está aqui na minha mão. Vou ler para você. Vamos ver como é que você escuta um poema seu estragado na minha leitura. Vamos dizer assim, não é estragado, mas fica diferente, né? Por um fio. A casa deserta, como se todos estivessem mortos. Essa quietude de ápice consumado, um rastro de seda e a aranha numa dança mínima, gozando a espera desapressada. De tal modo sutil esse fio, esse elo com as coisas, que é real ondear pelos ares, gentil pedir licença às noites, agradecer pela acolhida ao corredor das velhas estátuas. Uma bondade a salvo de explicações que este lugar exista, sendo tão mais humano que nada, mundo nenhum vingasse uma beleza sem quem a perceba, ser o fantasma desta casa. Eu adorei a sua leitura, gostei da sua leitura. Eu acho que eu precisava caprichar nos versos finais, mas o que eu quero dizer assim, é engraçado. Nesse que você acabou de ler, no Terra Natal, você está falando de uma presença que persiste até na ausência. Aqui é uma beleza que não tem humano como testemunha. É você exercer o fantasma que é em você dentro da sua casa, né? Mas, de qualquer forma, você buscando as outras coisas, o que não está óbvio. E é sempre a casa, é onde tudo acontece comigo, é a partir de onde as coisas acontecem e onde as coisas desembocam também. Então, a casa é um lugar de grandes acontecimentos poéticos. Sensacional. Mariana, brigadíssimo pelo seu tempo, pela sua eu é que empolgação. Te agradeço. Eu espero que você consiga aproveitar algo do nosso papo, que acho que... Tudo. A sua medicina e pagilança da poesia, porque essa coisa de pegar o pulso do poema, em vez de a vida do poema, em vez de obedecer às regras, né? Isso foi um grande papo. Como diz o Ramon Nunes Melo, ele escreveu sobre o América, esse livro que vai sair, ele diz assim: nós estamos absurdamente vivos, sabe? Nem que seja esse nosso canto de cisne, que seja belo, que seja alto, que seja largo, não seja morno. Olha que legal. Não é mesmo? Muito bom, muito obrigado.